A dinâmica vai funcionar da seguinte maneira: cada um dos finalistas vai se apresentar. Ele terá de 5 a, no máximo, 10 minutos para fazer essa apresentação. Depois de cada apresentação, os jurados vão fazer considerações rápidas. Cada jurado vai ter 3 a 5 minutos para fazer considerações sobre o que ele viu, para eventualmente fazer uma ou duas perguntas para entender mais detalhadamente o projeto. E ele não vai divulgar nenhuma nota nesse momento. Os jurados terminarem de fazer as considerações, segundo candidato se apresenta, e a gente repete esse processo até o último candidato. Terminado os 5 candidatos de se apresentarem, os 5 finalistas, né? Não são mais candidatos, já são finalistas, se apresentarem e os jurados fazerem as considerações, nós vamos definir, somar as notas. As notas elas vão ser anotadas, eles já trouxeram uma pré-nota, vamos assim dizer, só que eventualmente tinham algumas dúvidas que a gente queria tirar após as apresentações para definir a nota final. Vamos fazer a soma, vamos fazer o ranking, e aí nós anunciamos os finalistas na ordem inversa, né? O primeiro, o quarto e o quinto, que infelizmente não tem premiação. Depois começamos as premiações até ao anúncio do segundo colocado, onde revela-se conjuntamente aí o primeiro. Eu fiz um critério aqui bem justo e honesto, é o critério de ordem alfabética, né? Quando você escolhe o nome do seu projeto, você escolhe começar com a letra A, você tem o benefício de ficar em primeiro nas listas, você tem também o malefício de ser o primeiro a se expor quando você tem que apresentar alguma coisa. Então, decidi adotar esse critério. Então, pela ordem alfabética, o primeiro finalista seria o Arte Fora do Museu. Desculpa, antes eu já queria chamar os jurados para ficar aqui ao palco, para eles passarem vergonha junto comigo. Eles têm um retorno aqui, eles conseguem ver a apresentação junto comigo. Queria chamar o Mauro Segura, da IBM, por favor. É um dos nossos primeiros jurados. O Manuel Lemos, da Editora Abril. O Manuel trabalha em editora, mas muitos de vocês devem conhecer ele como um grande desenvolvedor. A Ana Bombrila, da Editora Globo. Infelizmente, a Marta Gabriel, ela teve uma alteração num outro evento que ela vai participar essa manhã. Ela não pôde comparecer, mas eu estou com as notas delas aqui. A Míris Fernandes, que trabalha no Buscapé, também teve um problema no trabalho, acabou de me passar as notas dela por e-mail, já estão aqui. Então, esses dois já tenho as notas computadas aqui, então eu já tenho uma ideia de preferidos aqui antes de vocês, né? Já tem 2 notas. E o Bob, ele deve estar, o Bob O'Hai, da SixPix e da Flag, ele acabou de mandar um SMS que está tentando estacionar, então dentro de alguns instantes nós devemos ter ele aqui também. Agora sim, o pessoal do Arte Fora do Museu, onde que eles estão? Cadê? Aqui, por favor, venham para o palco, fiquem à vontade. Tem aqui um computador aqui, o pessoal pode auxiliar, vocês estão com a apresentação em pendrive? Já estão... abre o site. É mais fácil abrir o site, né? Olha só como funciona bem essa coisa. Né? Aliás, todos podem simplesmente abrir o site e mostrar, fica mais simples assim. Vou adotar esse critério. O primeiro já definiu o critério, já, tá vendo? Valeu, cara. Beleza, André? Vamos ver se o site está abrindo, né? Agora que eu vi que você, André, você estava fantasiado aí com a touca e tudo mais. Tudo bom? Obrigado. Meu nome é André Deac, Felipe Lavinhati, a gente é do projeto Arte Fora do Museu. Tem um videozinho de menos de 1 minuto aí, acho que vale a pena passar. E depois a gente abre o site, mostra umas coisas, conta um pouco do processo.
Esse projeto surge em 2011. Primeiramente, a ideia era que ele fosse um mapeamento de obras de arte no espaço público em São Paulo. É assim que surge o projeto, com 100 pontos da cidade de São Paulo mapeados e vídeos com especialistas, com os próprios artistas, fotografias de cada ponto, um roteiro que você poderia montar também, um roteiro só para bicicletas na cidade, para visitar essas obras que são grafites, esculturas, murais e arquiteturas da cidade. O projeto foi evoluindo de várias maneiras. Desde o início, a questão do conteúdo livre e do código aberto sempre foi prioritário para a gente. A gente vem de um espaço chamado Casa da Cultura Digital também, onde isso também, com conhecimento compartilhado, é bastante exercitado. E a gente colocou todas as fotos, todo o conteúdo licenciado em Creative Commons, na licença mais aberta possível, lá, domínio público, e o código aberto também. Isso é um template de WordPress, que é facilmente instalado aí, que está liberado também para as pessoas usarem. A partir desse projeto, em 2011, vários outros sites de mapeamentos têm aparecido. A gente tem trabalhado numa rede de mapeamentos maior, em outras coisas, mas especificamente aí, o Arte Fora do Museu mudou de um site de mapeamento de obra de arte no espaço público, porque a gente chama hoje de Iniciativa de Valorização da Arte Pública, porque o site é só uma das saídas. Ele tem se tornado cada vez mais um projeto transmídia. Logo que a gente sai com ele, a Bienal de Arquitetura nos convida para fazer uma exposição das fotografias, montando uma exposição multimídia com QR Code, conectando as obras. A gente tem feito algumas experiências de conectar as obras nas ruas também com QR Code, com outras tecnologias de realidade aumentada. Fizemos oficinas, trouxemos alguns artistas internacionais já também para fazer oficinas, o Nick Walker, por exemplo, que é um artista inglês. Fizemos exposições no metrô, a gente tem planejado livros impressos, filmes, documentários, séries de TV sobre a arte de rua. Então, o projeto tem se espalhado. A gente fez algumas oficinas no MAN, temos trabalhado junto com alguns museus, como o MAN e a Pinacoteca, para fazer a digitalização do acervo de arte pública que eles têm no museu no Parque do Ibirapuera e no Parque da Luz. E o projeto tem evoluído um pouco nesse sentido. Recentemente, o Festival Cultura Inglesa também nos chamou para fazer curadoria de uma área chamada Cultura de Rua. O Google também nos chamou para fazer curadoria do Google Street Art, o projeto de arte do Instituto, do Google. E essa base, que é uma base livre e aberta, tem sido usado para todos esses outros projetos. O site se tornou recentemente também colaborativo, que era uma demanda desde o início, mas nunca tivemos dinheiro, né? Então, recentemente isso a gente conseguiu implementar. Então, hoje qualquer pessoa pode subir fotografias, o site ele é mobile também. Também, desde o início, foi uma estratégia que o site teria que funcionar primeiro no celular e depois na web. Tem um aplicativo também de iOS, de Android. E o site, enfim, em si sempre foi pensado como uma espécie de audioguide para a cidade. Então, do mesmo jeito que você vai num museu e você tem um guia, você poderia usar o seu celular como guia da arte pública que tem na cidade. E esse acervo acabou se tornando maior e mais informativo do que o próprio acervo das prefeituras, que não sabem, às vezes, nem quem é o artista, ainda mais se tratando de grafite. Então, o projeto teve também esse caráter de informação e de memória também, uma vez que várias das obras já não existem mais, sobretudo grafite de novo. Mas, enfim, a gente tem evoluído um pouco por aí. O que mais? Hoje estamos... O pessoal pergunta quantas cidades, já são quase 100 cidades, já tem saído do Brasil também. A gente estava conversando sobre coisas que saíram desse projeto, enfim, tem se desdobrado em outras instalações possíveis, porque não só o Arte Fora do Museu se mostrou
ele tem dois aspectos, principalmente. Ele é, sim, um mapeamento e um grande acervo de obras de arte e de artistas, mas ele também é uma plataforma livre para mapear qualquer coisa. E aí isso, menos o Arte Fora do Museu, no sentido site de obras de arte, e mais a plataforma, tem se mostrado interessante do ponto de vista de prestação de serviço até, porque muitas pessoas nos convidaram para produzir outros sites de mapeamento. A gente fez o Mapa da Cultura de Fortaleza, recentemente a gente está fazendo o Mapa da Cultura em São Paulo, fizemos um mapa de uma exposição em BH, que traz uns artistas da Ásia, sempre reinstalando, modificando um pouco o sistema, usando um pouquinho que a gente tem de recurso para melhorar o desenvolvimento, devolvendo ali para a comunidade, tentando criar uma comunidade em volta do sistema de mapeamento que foi desenvolvido. Mas então tem dois caminhos que a gente percebeu. O sistema, a plataforma em si é um serviço possível e um produto possível, mesmo trabalhando dentro da lógica do completamente livre, e o Arte Fora do Museu também como projeto em busca de patrocínio para mapear obras de arte, digitalizar acervos museológicos que estejam dentro, fora, sobretudo, dos museus, mas às vezes fui falar no Fórum Nacional de Museus, porque não tem ninguém fazendo isso dentro dos museus também. Então, tem virado um case interessante. Acho que até sobrou uns minutinhos aí, mas acho que a gente pode abrir para as perguntas aí já. Alô? Bom, legal. Primeiro, parabéns, achei realmente fantástico o projeto. Eu não tinha percebido essa coisa da plataforma, era uma das perguntas que eu tinha, então já foi respondido. Mas a outra, vocês pensaram em como não perder o dado, né? Porque essas outras instalações do Arte Museu, você está gerando um contingente de dados super valioso, assim. Então, uma maneira é se você não tem algum projeto de juntar todas as informações num lugar só, porque eu acho que isso é super rico. E a outra é de disponibilizar esses dados de um jeito que sejam reusáveis por outras pessoas, ou através de uma API, ou microformatos no próprio site. Nós estamos trabalhando numa API aberta, até dezembro deve estar resolvida. Legal, fantástico. Então, parabéns mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, e desculpa se eu vou repetir essa pergunta algumas vezes aqui. Como é que você ganha dinheiro com isso, hein? Essa é uma boa pergunta, a gente estava tentando responder um pouco antes aí. Com isso, a gente ia perguntar, você está perguntando até hoje. Com isso a gente não ganha dinheiro, a gente ainda. Mas estamos aqui para mudar isso. O conceito basicamente é de patrocínio, né? Ele tem funcionado de duas formas. Patrocínio para o projeto em si, de mapeamento, que legal, a gente colocou em leis de incentivo, ainda não conseguimos, mas o patrocínio, o mecenato. E aí essa outra coisa que eu falei tem acontecido, que é o projeto se tornou uma referência. Ali em 2011 já, a gente fez um estudo que o alcance de marca dele foi de 10 milhões de pessoas. Dessas pessoas vieram nos procurar para fazer mapas os mais gerais possíveis. A gente fez um projeto de mapeamento de memória da cultura negra em quilombos e terreiros do Brasil. O site que saiu disso, às vezes, nem é necessariamente um mapa, porque também, enfim, nossa formação é jornalismo, a gente vem também de conteúdo digital, enfim, aí a gente encaminha do jeito que a gente acha melhor esses projetos todos. Mas isso nos trouxe visibilidade para trabalhar com mapeamento. Hoje a gente tem um dos braços do nosso trabalho, a gente chama de mapas digitais.org, a propaganda, que é por onde as pessoas chegam e daí saem trabalhos. Então, não, olha só, primeiro, é super relevante, na verdade, até um projeto de utilidade pública, né, com forte viés de educação e inclusão. Exato. Né? Você falou uma coisa que tinha me passado, na hora que eu comecei a analisar os projetos, você falou de memória, isso é verdade, porque, de certa maneira, algumas dessas obras aqui são voláteis, né? Elas desaparecem com o tempo, então a questão de memória é relevante. Você também falou assim, eu não vi, quando eu pesquisei o site, a montagem de um roteiro, é fácil isso? É lúdico? Porque eu acabei não fazendo isso. A gente até navega aí, agora tem uma área... De repente você pode mostrar, mas... estou vendo ali. É porque essa questão de roteiro é um negócio bacana. Vai lá. Então, como eu estava falando, quando a gente lança o Arte Fora do Museu, a primeira crítica anual que nos chegou foi assim, por que eu não posso colaborar? Por que eu não posso colocar uma obra? Por que eu não posso fazer o meu roteiro?
A gente agora é colaborativo, qualquer pessoa pode inserir uma obra aqui, mas se você tiver com preguiça de inserir uma obra e quiser fazer o roteiro com as que já tem, é super simples. Entrou, você faz o login via redes sociais e daí você navega, vai escolhendo e você pode mandar para o seu amigo, enfim. Você faz tem alguma facilidade? Claro que isso tudo depende de investimento, né? Mas das pessoas votarem, darem recomendação, porque isso é bacana. Né? É você, de repente, começar a ter alguma análise, alguma recomendação, alguma votação daqueles que visitaram. Tem umas estratégias que a gente ainda não conseguiu botar no ar também, mas de gamification. E aí, isso, por exemplo, parcerias com a Pinacoteca e Man, que são já parceiros aí, por exemplo, que eles poderiam dar ou entradas, ou camisetas, ou, sei lá, coisas da lojinha deles, para quem fosse como funciona o Foursquare, você poderia ser o cara que mais colocou grafites, e aí você ganha determinadas coisas, ou você mais vota, ou você mais comenta, ou você melhora as informações do site. E aí sim. Então, isso é uma coisa bacana. São coisas legais. Não, tá legal. Parabéns. Muito legal. Muito legal. Só falar rapidinho sobre só um adendo da colaboração. A gente está mudando o site também, né? Acho que umas 2 semanas a gente vai colocar também o mapa do Instagram. Então, qualquer pessoa usando o hashtag... É que eu estou sem o link aqui agora, cara. Barra Instagram. Certeza? O código está disponível? Qualquer pessoa, sei lá, você tirar uma foto aqui na rua. O código está disponível em algum lugar ou tem que pedir para vocês para usar? Como que tá? Não. O código do site. A gente vai deixar disponível em dezembro, é isso? Ele já está no... Tá no GitHub, algum lugar assim? Então, ele está no GitHub, mas só que o nome dele era MapPress, o sistema, e aí agora mudou, porque já tem uma nova atualização que ainda não está no GitHub, essas coisas. Tem um potencial grande, tem plataformas tipo Shahid que estão bombando assim, com a questão de localização. Eu acho que tem um embrião de uma coisa legal aqui, vale a pena abrir mesmo. Cara. Isso que está bem escuro nessa tela, não dá para ver muito bem, mas se você usar o Instagram e colocar a hashtag arte fora do museu, ele já te geolocaliza e aparece aí também numa outra área do site. Beleza. Não, Gris, muito bacana toda a ideia do projeto e imagino que aqui seja meio... O André já viu algum trabalho meio colaborativo, o Ednei também, enfim. Para mim, tudo que é colaborativo, eu acho que tem um valor extra. Né? Então, acho que vocês deram um grande salto quando criar essa camada de colaboração. E me parece que quando a gente tem aí uma amplitude, enfim, que ela é global, né, a gente pode mapear a arte fora do museu por qualquer cidade do mundo, é fundamental que a gente tenha esse elemento da colaboração, porque é impossível que vocês ali hoje, da Casa de Cultura Digital, consigam contemplar uma grande territorialidade. Só que isso me levanta também uma preocupação, e aí colocaria para vocês como dúvida mesmo. Como povoar esse espaço? Vocês têm alguma estratégia, algum planejamento, à medida em que, para eu fazer hoje um guia, um roteiro, eu tenho que ter uma quantidade, uma vasta gama de opções. E essas opções, elas estão sendo imputadas aos poucos pelo público. Qual que é o planejamento, ou qual a estratégia de vocês para ter uma boa base de povoamento, tanto de usuários quanto de arte? A gente tem feito, e aí você tem toda a razão, né? A gente também vem desse ambiente e já descobriu há tempos que não é verdade aquela história do se você construir, eles virão. Né? Eles não virão. Né? Então, o que fazer para trazê-los? A gente tem feito algumas parcerias. Então, por exemplo, com o caso do Festival Cultura Inglesa, a plataforma Arte Fora do Museu foi a plataforma oficial para o concurso do festival de colaboração, enviando fotografia pelo sistema colaborativo, e aí as melhores fotografias eram votadas aí não dentro do site, porque ainda não tinha esse recurso, mas então o festival escolheu as melhores fotos e deu equipamentos fotográficos. A gente fez uma parceria com Catraca Livre na mesma linha. Então no aniversário de São Paulo, e aí nessas parcerias pontuais o volume de participação que a gente teve aumentou infinitamente. Então esse parece um caminho. Essas estratégias de gamification e prêmios também nos parece outro caminho possível. E aí estamos tateando ainda por onde ir. Mas são bons caminhos. E aí eu lembro, quando falo em gamification, eu lembro que o Kikanto me parece que está trabalhando muito bem essa estratégia. Né? Então, eles têm também, inclusive, redes de colaboradores aqui, que o staff deles acaba
contatando, premiando através de badges, enfim, as pessoas que começaram a colaborar. Para quê? Para manter aquela comunidade ativa, para que não façam que eu chegue hoje no Arte Museu, suba uma foto e nunca mais volte lá. Né? Então, eu acho que é mais um trabalho também, não só de captar esses colaboradores, mas de manter. Isso é um trabalho contínuo, né? É duro, mas, enfim, acho que é um desafio bom de ter, né? Tem uma coisa que ainda hoje, às vezes não parece, mas toda a equipe do Arte Fora do Museu está aqui, né? Então, esses 3 anos, 2 anos e pouco, tem sido assim, como não é daí que vem o dinheiro, a gente também tem que distribuir panfleto no farol, fazer outras coisas, e aí tem ido no ritmo possível. Uma alternativa boa, uma boa parte dos museus tem um acervo absolutamente escondido sei lá, nas catacumbas de cada instalação. Retirar isso, de repente, através de uma plataforma dessa é interessante. Os museus não querem pagar nada. Eles não têm dinheiro. A gente foi no Fórum Nacional de Museus. E são outros que estão falando também, né? Estão outros, exatamente. Estão brigando com eles. Né? Vamos distribuir panfleto. A gente tentou ir, por exemplo, um outro caminho, poder público, né? Porque isso, né, como vocês disseram, claramente é um serviço público. Isso aí deveria ser um dever público, né? Manter essas informações. E aí a gente fez, por exemplo, em Fortaleza, um mapeamento enorme, foi no ano passado, né? A gente não recebeu até hoje. E vocês pensaram em crowdfunding da própria plataforma? Tipo, chegar e meter um projeto desse no Kickstarter, no Catarse e falar... Então, os caras do Catarse são amigos nossos, a gente viu eles crescerem. A gente tem entendido a carta do crowdfunding como último recurso. Para não gastar ela agora, a gente ainda... Porque você não vai fazer um crowdfunding agora e mês que vem fazer mais um, e depois fazer mais um. Então está ali com uma possibilidade, mas também vai pedir o quê ali? Vai pedir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 60 mil? Tipo, e aí depois? Talvez você pudesse fazer uma coisa tipo assim, você ter o crowdfunding no próprio site, igual o museu sempre tem aquela área de membros, né, o clube lá. O cara vira clube dessa plataforma para ajudar ela a existir. Quem tem interesse, acho que vai ter interesse de ajudar. É muito pouca gente que vai ajudar, mas pode ser que seja o suficiente para manter o projeto rodando, entendeu? Então, são coisas legais. Digital, já paga o servidor. O Bob chegou? Eu sei que você não viu a apresentação, mas você viu o projeto já anteriormente, eles já pré-avaliaram os projetos um pouco antes. Você quer fazer alguma pergunta? Não, vou pular, né? Então é desrespeitoso chegar atrasado e ainda fazer pergunta, né? Tá joia. Paga aí, Bob. Paga para os caras. Vou fazer uma doação para vocês. Paga a cerveja. O Bob vai arranjar um patrocinador depois para vocês. Bora. Pessoal, obrigado. Então, eu acho que já não temos mais perguntas, não, os jurados por enquanto. Obrigado, André. Obrigado. Pessoal. O próximo projeto agora seria o Code Frilas, né? Agora, seguir nossa categoria alfabética, o seu Code Frilas. Fica à vontade aqui. Vocês trouxeram... Você pode colocar aqui, se você quiser abrir e apresentar dentro do site também, ou quiser colocar a apresentação, fica à vontade. Vai te apoiar qualquer. Bob, daí você consegue chegar ao... Eu fiquei com o ponto cego aqui, porque vocês não precisam ver. Eu sei que eu estou vendo a orelha do... Alguém sabe se o Adobe que ele tem modo de apresentação, que nem no Linux? Valeu. Já começou colaborativo, né, a apresentação. Legal.
Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Helsi, sou de Porto Alegre e sou um dos fundadores aqui do Code Freelance. Nossa startup é bem nova, tá? A gente está com o sistema pronto em uns 3 meses só. Então, vou aproveitar essa oportunidade aqui para contar um pouco da história, como é que surgiu e o que é o Code Freelance. A ideia do Code Freelance ela surgiu basicamente quando eu e minha sócia, a Rosana, tá por aí, tá lá. A gente trabalhava como freelancer. Tá? E como freelancer, a gente usava diversas ferramentas. A gente procurava jobs em sites específicos para isso. A gente formava o nosso network em redes sociais ou em redes específicas para profissionais. A gente gerenciava nossos projetos em ferramentas específicas para isso também, as que a gente escolhia ou que os clientes escolhiam, né, dependendo do projeto. Controle financeiro, como acho que a grande maioria, feito em planilhas ou em alguma ferramenta também online. Formatação de orçamentos para enviar para os clientes, mesma coisa, ferramentas específicas ou o próprio documento lá do Word. E envio de proposta basicamente através de e-mails. Então a gente começou a pensar assim, qual que seria o universo de gente como nós, assim, que trabalhava dessa mesma forma, né? E começou a correr atrás de alguns números. Segundo o IBGE, no Brasil, tá, tem aproximadamente 4 milhões de pessoas que trabalham a partir de casa. Tá? Dessa totalidade, desse número, acredito eu que a grande maioria seja freelancer e da área de tecnologia. Esse ano começou a entrar em operação aqui no Brasil um grande site de oferta de jobs para freelancer. Tá? E nos primeiros meses de operação deles, eles alcançaram aí em torno mais de 100 mil usuários cadastrados só aqui do Brasil. Tá? Isso segundo eles próprios. Né? E esse montante de usuários movimentou lá dentro em torno de 2 milhões e 300 mil reais em pequenos projetos, na base de 100 a 200 dólares cada. E essa gente fazendo a mesma coisa que a gente faz, acreditamos nós, procurando jobs nessa ferramenta específica, gerenciando seus projetos em ferramentas outras específicas, networking, financeiro, orçamentos, e enviando isso aí tudo por e-mail. Né? Sempre da mesma forma. Então a gente pensou, e se a gente colocasse isso tudo no mesmo lugar? Será que seria igual? Será que seria legal isso? Foi aí que surgiu o Code Freelance. O Code Freelance surgiu basicamente há 4 meses atrás, a nossa ideia, né, embrionária. Apresentamos eles para uma aceleradora nessa ocasião. E o que é o Code Freelance? O Code Freelance a gente pensou como uma plataforma de gestão profissional para freelancer, basicamente. Através do Code Freelance, no mesmo ambiente, na mesma ferramenta, a gente pensou em botar tudo aquilo que a gente usava separadamente no desenvolvimento dos nossos projetos. Seria financeiro, orçamentos, gerenciamento de projetos e tarefas. Né? Basicamente, ele começou com uma ferramenta orçamentária e de envio de propostas, com a interface assim, bem limpa, só com as opções mesmo necessárias, que a gente pelo menos acha que sejam necessárias para o projeto andar bem rápido, no caso de freelancer, né, que a dinâmica tem que ser bem rápida. Assim. Criamos dentro da plataforma também um gerenciamento de projetos, bem simples também. Todas as ferramentas que tem aqui dentro seguem mais ou menos a mesma linha assim, de visual e de lógica de utilização. Tá? Criamos também um sistema financeiro, que era o que a gente mais tinha problema de ficar anotando coisa em planilha de Excel ou um bloco de notas da vida e depois esquecia o que tinha para pagar ou esquecia o que tinha para receber, fazia um job e acabava esquecendo que esse job tinha que ser pago. Né? Também colocamos isso dentro da ferramenta. Tá? E pensamos também na parte do networking. Tá? Apesar de ter hoje em dia diversas redes, a gente pode fazer network em qualquer lugar, é bem fácil isso hoje. A gente pensou em colocar isso dentro da plataforma também, para que o próprio freelancer consiga gerir isso aí de forma mais simples, sem precisar ir para outras redes, ou indo para outras redes e agregando isso dentro da plataforma. Tá? E dentro desse networking ele pode também criar equipes
para gerenciar os projetos que ele estiver fazendo dentro do Code Freelance. Tá? E, como vocês viram, a gente pensou numa interface bem simples, né? Só com as informações necessárias que o cara precisa na hora ali para trabalhar, sem muita informação, sem muito texto. E, para finalizar, então, a ferramenta, a gente resolveu botar também a oportunidade de jobs, cadastro de vagas, cadastro de oportunidades para freelancer, né? Claro que a gente não pensa em concorrer com os grandes publicadores que tem hoje em dia, mas é uma coisa a mais que a gente resolveu botar dentro do próprio sistema, para dar facilidade do freelancer pegar esse job que já está cadastrado e já fazer o orçamento, já fazer a proposta, já fazer o gerenciamento do projeto em cima dessa própria publicação, sem precisar sair da plataforma. Né? Mas, sem prender ele a isso. Ele pode simplesmente pegar um job lá, prospectar um job na nossa plataforma e gerenciar o projeto depois da forma que ele bem quiser. Né? Como eu disse, a gente é uma startup bem nova. A gente lançou agora uma versão alfa, em decorrência aqui da premiação, que seria o nosso MVP. Ela é toda feita com padrões abertos. A interface do visual é só HTML5 e CSS. A gente tem bastante JavaScript para fazer a integração com back-end feito em Python. Né? E da ideia embrionária até hoje, a gente levou 3 meses para desenvolver, utilizando essa plataforma. O que talvez não conseguiríamos se fosse usar uma coisa mais fechada. Tá? A equipe de desenvolvimento também, como o pessoal ali, é só 2 pessoas, eu e minha sócia, né? Acredito que seja a maioria aqui. Para começar o projeto, a gente conseguiu um apoio de uma aceleradora lá de Porto Alegre, que abraçou a ideia e achou legal, achou que tinha potencial e ajudou a gente a tocar para frente. E, recentemente, também, através dessa aceleradora Startme, a gente recebeu um apoio da Amazon, né? Questão de infraestrutura e tal, a gente já está até hospedado com eles. E era isso, pessoal. A gente está com o alfa liberado lá para quem quiser se cadastrar. A gente está liberando os acessos aos poucos, né? Então, se alguém se cadastrou aí, enquanto no decorrer do evento a gente não liberou ainda, porque a gente está aqui. Quem quiser saber novidades sobre um beta que a gente está para lançar aí em torno de 15 a 20 dias, só seguir a gente no Facebook ou no Twitter. E era isso aí. Valeu pela oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquilo ali é um urso? Só com curiosidade. É um castor. É um castor. Não, mas a pergunta não é importante, não. Detalhe assim, qual é o público-alvo desse? São os trabalhadores, o freelancer? Nosso público-alvo é freelancer. Tá? Apesar da plataforma ela poder ser usada tanto pelos freelancers como pelos anunciantes de jobs. E a gente pensou no contexto de que como que a gente trabalhava. A gente trabalhando como quando trabalhava como freelancer, a gente pegava um job consideravelmente grande e a gente terceirizava partes desses jobs. Então, a gente atuava como freelancer e, ao mesmo tempo, como contratante. Então, a gente pensou na plataforma exatamente dessa forma. Eu poder atuar como um freelancer, unicamente, ou como um freelancer e contratante, ou somente como um contratante. A plataforma ela é aberta para ambos os casos. Quer dizer, eu tenho um viés de pensar como contratante, do lado do contratante. Na hora que você vai contratar um serviço, é interessante para mim ter uma avaliação de quem teve aquele serviço anterior. Uma nota, uma recomendação. Não sei, por isso que eu perguntei qual é o público-alvo, porque, de repente, eu estou aqui pensando uma determinada facilidade ou um valor adicional ao projeto, que, de repente, não é o foco. Entendeu? Na verdade, essa característica vai estar na versão beta já, que tanto o freelancer ele vai poder qualificar o contratante, como o contratante vai poder qualificar o freelancer. E para a versão já estável, a versão de produção que a gente pretende lançar, até janeiro, mais ou menos, vão ter avaliações também de treinamento. A gente vai colocar treinamentos dentro da plataforma. Eu só quero fazer só um comentário, senão eu fico aqui tomando conta do microfone, mas nesse tipo de solução, o principal índice de satisfação, vamos pensar de novo no contratante, o principal índice de satisfação do contratante é o serviço prestado. Então, o grande risco que eu vejo no projeto aqui é realmente o cadastramento, a qualificação de profissionais bem preparados para entregar o serviço que o contratante, ou seja lá quem for, vai contratar. Senão você passa a não ter credibilidade do processo, entende meu ponto? Isso é determinante, é binário. Né?
para o sucesso do projeto. Sim, isso é um problema que a gente pretende resolver com essa questão tanto das avaliações quanto dos treinamentos que vão existir dentro da plataforma. Então, vai ter o ranking lá de profissionais disponíveis, né? E ele pode se guiar pelo aquilo ali ou pela própria rede que ele vai formar lá dentro, se ele quiser formar. Deixa eu fazer a última pergunta, prometo que é a última. Vou fazer a pergunta que eu já fiz antes. Como é que você ganha dinheiro nesse negócio? Inicialmente com assinaturas, né? Na versão, quando a gente entrar na versão em produção, a gente vai ter uma assinatura premium, que o freelancer que assinar o serviço ele vai ter funcionalidades a mais do que essas que existem hoje na versão alpha, que vão continuar sendo gratuitas sempre. Também a gente vai ter uma publicação de vagas em destaque. Por exemplo, tu como contratante, tu não quer lançar o teu job, tu lança o teu job para dentro do sistema e o sistema te indica os candidatos de acordo com aquele perfil que tu vai escolher ali. E esses candidatos que vão ser referenciados nesse perfil também são somente os candidatos pagos. É Castor mesmo, não, brincadeira. Essa. Cara, uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho investido em algumas startups no Brasil, trabalhado de conselheiro de outras. Eu custei entender o que era o site. Eu até me cadastrei para o beta, para o alfa, demorou um tempinho para receber o convite, não deu tempo, foi bem em cima da hora. Então, acho que tem uma questão de posicionamento aí que precisa resolver. O outro é que eu acho que vocês estão fazendo muita coisa. Né? Eu vejo isso meio uma característica nas startups aqui no Brasil. O cara, por não ter um modelo de negócio muito claro, ele começa a adicionar mais coisas ali. Isso vai gerar um problema lá na frente, vai gerar um problema de como é que você prioriza o desenvolvimento, de o que você vai atacar. Então, a primeira pergunta para mim era assim, se você pudesse ter só um feature, se o Code Freelance fosse só uma coisa, o que seria essa coisa? E por que você acha que isso é melhor do que as outras opções que tem no mercado? Não muito parecidas com você, mas quebrado em outros serviços, existem coisas parecidas, assim. No caso do nosso foco seria gerenciamento de projetos, mas como eu disse, né, logo aqui no início, a gente pensou no diferencial de ter agregado essas ferramentas no mesmo lugar, porque se a gente vai começar agora com mais uma ferramenta de só de gerenciamento de projetos, entre as dezenas que existem, não seria um caminho assim, muito viável. Então, a gente pensou em simplificar as ferramentas dentro do mesmo ambiente, mas disponibilizar elas de forma que elas pudessem ser utilizadas ao mesmo tempo num só local. Tá, então, no fundo, assim, você tem uma ferramenta de gestão, você vai colar ela num marketplace de oferta e demanda de prestador de serviço e contratantes, que já é um puta de um problema gigante para ser resolvido, até porque quando nesse tipo de desenho, plataforma multi-sided, né, você tem que resolver os dois problemas, tem que trazer boa oferta de mão de obra e você tem que trazer bons projetos. Dificilmente uma coisa decola se não tiver uma das duas. Esse é o grande desafio de plataformas. Como é que você está pensando em sair dessa, que é um ovo e galinha, não vai ter proposta se não tiver coder, não vai ter coder se não tiver deal acontecendo lá. Como é que você pensa em sair dessa, se já tem coisas tipo Get Ninjas, tem um monte de outras plataformas aparecendo aí que fazem mais ou menos isso, e tem o mesmo problema também. Né? A meta inicial é ir atrás primeiro dos anunciantes, né, de vagas, pelo menos para ter uma base de vagas agora nesse início, e depois correr atrás dos freelancers oferecendo o serviço em si, né, com esse diferencial de serviços, não de conteúdo. Legal. Não, era isso, e assim, eu achei o site bem legal, bem bonito mesmo, gostei bastante da implementação, legal, parabéns. Ele não é feito só para código, né? Não, ele vai ser, nosso foco como freelancer de TI, né, a gente pensou mais no pessoal de codificação, mas ele vai ser aberto para outro, quem puder gerenciar um projeto dentro. É que o teu nome puxa um pouquinho para esse mundo, né, onde na verdade talvez tenha mais oferta de coisas, né. E o meu comentário acho que é bem do que o Manuel falou, quando você fala de um marketplace, você tem uma série de dinâmicas, de problemas. Quando você fala de uma solução de gestão de projetos, é outra dinâmica, certo? E vocês vêm de uma experiência de resolver um problema de gestão de projetos, certo? Como freelancers, como você contou a história, certo? E me parece que você entende muito disso e muito menos do resto. Mas, independente do que você entende, quando você tem as duas coisas, você fica num samba do crioulo doido, você tem modelo de negócio que não é compatível com o marketplace, sabe? Marketplace ninguém assina, sabe? Marketplace tem comissão. Um serviço que é bom, as pessoas assinam. Então, acho que, só como provocação, Manuel já tocou esse ponto, mas acho que toma cuidado, você está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e tem o risco de não conseguir ser relevante em nada. E, ao mesmo tempo, você está deixando como menos ênfase da tua essência.
que é uma história muito interessante, porque tem milhares de ferramentas, mas elas não resolvem os problemas, certo? Então, se você resolvesse o teu problema como freelance e da tua sócia, você tem muito mais chance de ter sucesso e depois engatar outras coisas do que você tentar fazer marketplace, porque parece que faz sentido um benefício de você ter oportunidades, desde que você tenha oportunidades. Quanto custa você ter oportunidades no teu marketplace? Uma fortuna. Então, não é mais benefício, certo? Tipo, você vira, não é ovo ou galinho que você tem primeiro. O benefício ele só é real numa teoria de que você tem lá 10 mil vagas, ou 10 mil freelas, ofertas de freelas. Se você não tem ele não é benefício, ele é malefício. Porque o cara olha e fala, essa porra aqui é até legal para gerenciar, mas eu achei que ele ia resolver toda a minha vida e não resolve. Então, cuidado para você não estar fugindo da tua essência e tentando botar essa palavra, a gente bota de benefícios, de features a mais, eles só são features a mais se ele estiver recheado de coisas, no teu caso. Senão, ele é uma teoria, certo? Ao passo que a outra coisa da essência do freela, você consegue resolver, porque você entende muito isso, e por mais que existam ofertas por aí, você tem uma chance de executar melhor. Então, me parece que tem um know-how muito mais profundo para fazer isso do que o contrário. Eu acho que a questão de muita coisa ao mesmo tempo tem isso mesmo, que o Bob falou. A outra assim, é mais difícil conseguir dinheiro depois. Se você for levar esse projeto para o mercado, muito investidor vai ficar confuso com qual que é o modelo de negócio. A breve, já tem uns 2 anos que eu estou investindo. Primeira lição nossa é assim, modelo de negócio confuso, a gente nem põe dinheiro mais. Porque depois é difícil do cara evoluir. E o outro, isso vai ser um dilema na sua vida o tempo inteiro, na hora que você estiver desenvolvendo. Vou fazer mais um me-too feature de marketplace ou vou fazer a feature de resolver o problema de freela, que é o que vai entregar valor, vai me criar um diferencial. Então, vale a pena pensar nessa questão mesmo. Mas belo começo, cara. Vamos nessa. Super concordo com os moços. E me parece... A impressão que eu tive assim que você ser a ferramenta foi que realmente eu me coloquei na posição de freela, né? Eu imagino que também tenha sido o ponto de partida de vocês, né? Que também já são freelas, enfim, e não de contratante, na verdade, né? E aí nessa hora o que eu senti, enfim, falta de algumas coisas, desde esclarecimentos, um FAQ, né? Bem apurado, enfim, claro, considerando que está na fase alfa ainda é aceitável, mas é importante a gente ter isso. E já que o site está super claro, super redondo, né, em relação à explicação, ao visual dele, é muito simples, né, ele tem um pouco dessa coisa lúdica, essa coisa do castor, né, também sempre traz essa dimensão da simplicidade. E a tentativa dele é justamente de tornar a tarefa, a vida do freela mais organizada, né? Mesmo como tu falou, tem um pagamento para receber, não lembra quando vai ser, tem uma previsão, tem uma estimativa, talvez até uma espécie de um livro caixa, digamos, né? Para eu tentar fazer algum vínculo ali que me ajude na hora de uma declaração de imposto de renda, enfim. E eu penso, até que ponto isso aí não poderia interessar o LinkedIn? Porque eu vejo hoje muita gente oferecendo serviços como freelancer no LinkedIn, enquanto o LinkedIn ele é muito mais voltado para a relação entre empresas e profissionais no quesito de contratação, CLT, enfim. E discussões, claro, né? Mas olhando por esse lado de contratante e contratado. E eu penso até que ponto isso daí não poderia ser uma feature em que vocês oferecessem, seria não um produto diferenciado, mas sim enfim, um serviço a mais que o LinkedIn oferecesse, né, muito mais desse ponto de vista do freelancer. Né? Então, como que eu vou mostrar meu portfólio, oferecer meus serviços, colocar eu, pessoa física, porém atuando como pessoa jurídica. Né? Eu acho que aí tu tem um arsenal enorme e um potencial muito forte aí de ferramentas, de, inclusive, lacuna e necessidade de mercado, e que daí não conflitaria, como o que o Manuel falou com o Get Ninjas, né? E que também já existem essas redes que são mais focadas, por exemplo, hoje em dia o Casa e Jardim tem o Decore na Web, né? Que é uma plataforma também de crowdsourcing, também de oferta de material, de projetos, somente para a área de decoração de ambientes, quer dizer, super seguindo a ideia da cauda longa. Né? E aí eu acho que, como o freelancer é uma área que, enfim, pode fazer freelancer de tudo que é tipo de serviço, ou quase tudo, a gente poderia se associar nessa hora com uma ferramenta que já está muito bem povoada e que também está focada para essa área de negócios, que é o LinkedIn. Né? E agora, aproveitando que eles estão chegando mais no Brasil, né, de repente vale a pena marcar uma conversa com eles.
Bem, acho que é só isso. Obrigado pela apresentação. Obrigado pela atenção também. Vamos passar para o próximo agora. O próximo participante agora é o Log. É Log mesmo? Fiquei escolhendo se é Log ou Lodge, né? 2 Gs, às vezes, dependendo do idioma que foi pensado, a pronúncia de uma maneira diferente. Você trouxe alguma apresentação? Você vai... Eu vou usar o browser. O browser, então? Pode ser. Fique à vontade. Já. Oi, boa tarde. Meu nome é Arthur e eu vou falar um pouquinho sobre a Log. Deixa eu ver se está ok agora. Vamos lá, espera um pouquinho. Ok. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho no começo. A Log, ela é o que as pessoas têm chamado um pouco de um aplicativo de táxi para motoboy. Ah, claro. Que é um título que eu acho bastante bom e bastante ruim. É bom porque ajuda as pessoas a entender um pouco o que a gente faz, mas é bem ruim porque esconde, na verdade, diferenças grandes. Eu estou aqui falando, a Log foi fundada pelo Fabian, meu sócio, que não está aqui, que é mais o cara de business e produto, e eu que sou a pessoa mais técnica, e, naturalmente, eu acabei vindo por ser um evento mais técnico. Então, o Fabian estava estudando a questão dos transportes em São Paulo há um tempo. Ele tinha montado uma startup que era algo bem parecido com a Uber no Brasil. E a história é um pouco longa, mas um pouco a conclusão que ele tinha chego ao pesquisar o mercado é que fazer uma copycat, fazer uma startup que era a tropicalização de um modelo de negócio gringo não era legal. E aí ele se deu conta que São Paulo e o Brasil, em geral, é uma cidade com uma quantidade imensa de motoboys. Na cidade de São Paulo tem mais de 200 mil. É um mercado mais ou menos 6, 7 vezes maior que o mercado de táxi. Então, é um número assustador de motoboys. E eu não sei se alguém aqui pede motoboy com alguma frequência, mas é um processo ainda muito doloroso, muito offline. Em geral, as pessoas googlam, acham uma empresa, aí ligam, aí falam com um cara no telefone, tem que passar uma série de endereços e dados, tudo no telefone, a pessoa não entende, anota errado. Depois você não tem uma previsão de quando vão começar a fazer o teu serviço, o que acontece, onde o cara está. É um processo muito offline, muito ineficiente. E, por um lado, também é um processo ruim para o cliente, pelo que a gente falou, mas é um processo muito ruim para os motoboys. Eles acabam, na verdade, assim, obviamente, o ativo é deles, a moto é deles, o trabalho é deles, a vida é deles, a gasolina é deles, e eles ainda ficam com uma fatia bem pequena do dinheiro final. Então, a gente percebeu que era a hora de você resolver um pouco esse problema com a tecnologia. Então, essencialmente, o que a Log faz, ela coloca junto a gente que quer contratar motoboy com motoboys autônomos para trabalhar. Então, eu vou fazer um pouquinho. Meu teclado é todo modificado, eu não consigo mais digitar no teclado de ninguém. Então, essencialmente, o que a Log faz é que ela te permite você fazer uma corrida. Você monta mais ou menos as tuas... Vamos lá. Você monta o teu pedido e aí a Log vai acabar, se eu conseguir me entender com o mouse aqui. Você vai acabar tendo um orçamento em tempo real e você pode fazer o pedido. Aí, o que acontece, essencialmente, é que você tem os motoboys que têm um aplicativo, eles recebem o pedido, eles são autônomos, então a gente precifica, eles recebem e falam, você tem uma corrida de Itaim até Pinheiros e você ganha tantos reais para fazer isso, você quer ou não quer? E aí, algum deles, eventualmente, aceita,
E aí você, como cliente, fica sendo notificado no site em tempo real do que está acontecendo com esse cara. Então, tem um traqueamento. E à medida que ele vai chegando, porque motoboy é diferente de táxi, né? O táxi, você é o passageiro, o cliente está direto em contato. Às vezes você contrata um motoboy, você é um secretário, ele vai passar em 8 lugares e deixar uma coisa. Então, a relação com o cliente é um pouco diferente no caso do motoboy. Então, você vai sabendo que ele chegou em tal lugar, que ele já falou com tal pessoa, que ele pegou tal documento, que ele está esperando, e assim vai. A gente lançou faz um mês, as coisas estão indo surpreendentemente bem. A reação tem sido bastante interessante de ver. A Log tem, obviamente, a gente não é uma empresa, a gente é uma startup, a gente tem pretensões capitalistas. A gente teve uma rodada de seed, que hoje em dia está mais para seed, um super seed. A gente tem 10 investidores brasileiros, a gente tem alguns investidores gringos também que têm um track record bom de tecnologia, entre eles o Nicolas Gauthier da Bolt Ventures e o Kes Cooling, que é o CEO da Bookings.com. Então, a gente tem a sorte de ter um background bom de investimento para guiar a gente no processo. Tem sido uma experiência muito divertida, o impacto na vida dos motoboys está sendo muito interessante de ver. A gente, apesar de ser, obviamente, uma startup com pretensões capitalistas óbvias, a gente também tem uma preocupação grande de modificar a cidade, de modificar a relação da cidade com os motoboys, porque, na verdade, eles são um pouco o sangue da cidade, eles ficam circulando por aí, mas eles têm uma relação de muito amor e ódio. As pessoas odeiam muito, são muito agressivas perante eles. Então, a gente espera um pouco tentar alterar um pouco essa dinâmica. E, na nossa experiência, isso tem acontecido. Eu não sei se a gente faz uma demo aqui. Deixa eu ver. Peraí. Eu não sei se é relevante fazer uma demo. Peraí. Não, deu para entender. Eu acho que é mais ou menos isso. Não tem nada de muito surpreendente. Quer dizer, é isso. Você faz o pedido, tem o traqueamento em tempo real. E tem uma coisa que é um pouco assim, uma coisa bem business. Quer dizer, 90% do mercado é B2B. Empresa contratando empresa, ainda. A gente acredita que isso vai mudar, mas ainda é isso. Então, a Log ela é super focada no mercado B2B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, obviamente, você tem contas corporativas, que aí você tem permissões diferentes, você pode cadastrar várias pessoas, a gente fatura para boleto bancário, você pode cadastrar centro de custos. E, mais do que isso, e aí vem uma história interessante, mas não dá para conversar aqui, é que a Log tem toda uma questão de fazer questão de que tudo isso funcione dentro da legalidade. Então, a gente emite as notas fiscais, inclusive as notas no nome deles, porque eles são autônomos. Então, tem toda uma triangulação e um malabarismo tributário para permitir que a gente opere totalmente legalmente e que as notas sejam todas emitidas. Então, uma parte do nosso trabalho é bem offline, que é legalizar esses caras, tanto do ponto de vista das licenças, como abrir o que se chama de MEI, que são microempresas individuais, transferência bancária, enfim, tem toda uma parte pesada aí de backstage, de business e de tributarismo que é bem interessante. Então, isso é uma das coisas que a Log, na verdade, resolve, porque uma empresa grande não quer ter um preço de R$2 mais barato, eles querem ter nota fiscal, faturamento, coisas confiáveis. Então, a Log tem um foco bastante grande nisso. A gente ainda está funcionando só web, especialmente porque tipicamente, uma secretária de uma empresa grande, ela não vai usar o celular pessoal dela para fazer um pedido da empresa, ela vai usar o desktop dela. Então, esse é o mercado que a gente está começando. E, logo, a gente vai começar a fazer aplicativos para consumidores, para fazerem os pedidos do celular. Claro que é uma dinâmica diferente, porque quando você está num táxi, você está saindo de uma festa, você pega seu celular e fala, vem me pegar. Em geral, quando você chama o motoboy, você precisa levar um documento de um lugar para o outro. Tal, então, é mais fácil você estar perto de um desktop ou algo assim. E a outra coisa que tem se mostrado um pouquinho surpreendente é a quantidade de e-commerces que querem fazer parcerias. Então, a gente, enfim, a infraestrutura, a logística no Brasil, a gente sabe que é um gargalo e um problema imenso. E a Log espera atacar um pouquinho esse problema. Então, a gente está começando a operar com alguns sites de e-commerce, como a Aremo e algumas farmácias, para você fazer o que se chama de same-day delivery. Essencialmente, tem alguns sites que você pode escolher checkout log, você paga um pouquinho a mais e recebe até 2 horas na tua casa. Então, a gente tem descoberto que isso é um mercado maior do que a gente pensava e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Vamos lá. Fala um pouquinho para a gente do modelo de negócio. Você
a pessoa paga para vocês e você faz o pagamento para o motoboy. Qual que é o take rate? Como funciona? Claro. Eu sou uma péssima pessoa de negócios, eu nem falei nisso. Então, essencialmente, o que acontece é a Log se coloca como senhora financeira do processo. E essa é uma vantagem que quem faz a comparação com o aplicativo de táxi não entende, porque o taxímetro é regulamentado, você não decide o preço, a Log faz o preço. Então, a gente precifica, o cliente paga para a gente, ou cartão de crédito, ou boleto. Em geral, a pessoa física vai usar o cartão, a pessoa corporativa faz boleto. Então, a gente faz o preço, a gente repassa esse dinheiro para o motoboy e a gente tem, obviamente, uma taxa de comissão, que é, enfim, o mecanismo de precificação é um pouco complicado, na verdade. A taxa de comissão, obviamente, ela é variável do pedido do cliente. Tem uma série de... É um algoritmo razoavelmente complicado. Tá, mas quando você compara com o que o cara deixa hoje lá com a pequena empresinha de motoboy... A nossa expectativa, e de fato já está se mostrando realidade, é que tipicamente um motoboy vai ter um aumento real de renda de 30% a 40% em relação ao que ele legal. faz. Quantos motoboys tem na plataforma hoje? E que tamanho que vocês acham que é o mercado? Que tamanho que pode ficar a Log? O mercado é muito, muito grande. É um mercado mais ou menos de 10 bi ano no Brasil. Eu acredito que esse é um mercado um pouco winner takes all. Eu acho que ou a gente fica muito grande ou a gente morre. Então, não acho que dá para falar que a Log vai ter 2%. Eu acho que a Log ou ela fica muito grande ou ela morre. Esse era o segundo ponto mais importante da pergunta aqui. Por outro lado, é um mercado super fragmentado, né? Você vai fragmentar ele mais ainda, porque você vai direto na ponta. Não. A gente vai consolidar ele. A gente vai consolidar ele. Esse é o plano. Mas vai ficar com mais gente na ponta. Você está trabalhando numa rede. E não tem muita barreira. Como é que você... De táxi a gente viu, apareceu um, logo depois apareceram mais 200, né? E deve estar uma briga aí de... Tem 2, 3 que estão super bem, que estão na luta de ver quem é o cara que fica. Como é que vocês estão se preparando para isso? Claro que você tem a vantagem de ser o primeiro cara que tá fazendo. Mas como que vocês estão se preparando para essa briga aí? Porque é realmente o winner takes all. Esse é o jogo. Eu acho que assim, eu vou ter que sair um pouquinho para voltar. Primeiro, a gente de fato não é exatamente o primeiro. Estranhamente, nossos 4 concorrentes, todo mundo estreou no mesmo dia, o que me leva a acreditar ou em esoterismos ou que o mercado estava caindo de maduro. E foi um pouco estranho, todo mundo lançou no mesmo dia. Alguns são melhores que outros em PR, então alguém levou o título de o primeiro aplicativo, mas a verdade é que todo mundo lançou no primeiro dia. Então, ninguém tem muito um first movers advantage aí, eu acho que está todo mundo começando agora. Então, eu acho que a gente também não tem essa vantagem. Eu, particularmente, não me importo com essa vantagem. Acho difícil deslocar um player que está faturando 3 bi por ano, mas um cara que começou no mesmo dia que você realmente não é um problema. Eu acho que, enfim, toda vez que me fazem essa pergunta, eu tenho vontade de responder. Se alguém fizesse essa pergunta para o YouTube ou para o Google, nenhum dos dois teria dado uma resposta satisfatória. Mas eles tinham, tá? Bem claramente. Cada um deles sabia exatamente como é que eles estavam se diferenciando do mercado. Qual é o diferencial? Essa é a pergunta. Eu acho que a questão, assim, hoje em dia eu vejo a Log primeiro ponto. A Log é a única empresa que não tem motoboy no nome. A gente não é uma empresa de motoboy, a gente é uma empresa de logística urbana. A gente está atacando a questão dos motoboys nesse momento, porque é um mercado que está pronto para isso. E porque você tem uma mobilização de ativos imensa de motoboys nas ruas. Mas a gente é uma empresa de logística. Eu acredito que daí vem uma série de atitudes, decisões e uma visão de business e de mercado que alteram o jeito de você pensar um pouco isso. Outra coisa, eu acho que na verdade, tem a qualidade do time, que eu acredito que faz uma diferença, e a qualidade da visão e da execução. Então, nós somos os únicos dos concorrentes, por exemplo, que está começando com B2B. Está todo mundo começando com B2C. Vários deles, você baixa o app, faz aplicativos do teu smartphone. Então, a gente não acredita que é a melhor estratégia de início. Então, só de ter essa diferença de começar como B2B ou B2C, eu já acho que vai ter uma diferença grande nesse mercado. Por que vocês não acreditam? Porque justamente a minha questão era que, por que hoje a gente, pessoa física, usa tão pouco motoboy e ainda se preocupa tanto em se deslocar para entregar um documento? E aí, realmente, na tua apresentação, tu pontua bem isso. É uma empresa muito mais B2B, porque já tradicionalmente a contratação de motoboy, ela é um território, ela é uma prática muito mais habitual para empresas do que para pessoas físicas. E por que não vocês não poderiam apostar mais na popularização do serviço entre pessoas físicas? Olha, eu acredito piamente que vai acontecer isso. Eu comecei a usar a Log porque, obviamente, eu era obrigado,
mas eu acabei ficando viciado. Então, agora eu sempre arrumo uma desculpa para ter que mandar não sei o que, não sei onde e tal. A logística da vida ficou bem mais fácil e eu acho que muita gente vai ver isso. A Log, hoje em dia, a gente tem uma corrida inicial que, se você tiver um deslocamento radial não muito grande, a gente paga R$19. Existe, economiza 1 hora no trânsito. Então, assim, é genial e eles chegam em 5 minutos. A gente tem um número de pedidos razoáveis, eu não posso dar o nome, mas é razoável, não são 5, 10, 50, nem 100. E a gente nunca deixou ninguém esperando mais que 3 minutos para alocar um motoboy. Então, a experiência toda é muito, muito rápida. A gente faz questão de ter o matchmaking muito grande, a demanda e oferta razoavelmente próximas. A questão é, o que você ataca primeiro? Eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo atacar e-commerce, same-day delivery, eu não consigo atacar business B2B, e eu não consigo atacar consumer, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que agora a gente está focando em B2B, porque o churn e a aquisição de clientes são mais fáceis. Você, basicamente, a gente acredita que a gente tem um produto mais barato e superior aos concorrentes, todos, offline e online. Então, a hora que você vende para um cara desse, chega no final do mês, o cara fala, caramba, economizei um dinheiro, tenho um serviço muito melhor, você ganhou aquela empresa por um bom tempo. Então, a aquisição de cliente tem uma recorrência em B2B que torna um pouco a dinâmica disso boa para quem está começando. Então, mas em breve a gente vai começar a consumer. Eu acho que em janeiro, fevereiro, a gente está lançando os aplicativos para consumidor. Vocês têm um diferencial que me parece bastante poderoso nessa hora, que atrai pessoas que não costumam fazer uso desse serviço, que é ter um ponto de referência. A gente sabe que existe uma série de empresas de serviço de motoboy, mas elas geralmente, por prestarem serviços a outras empresas, elas me parecem muito distantes. Quer dizer, puxa, qual delas, afinal de contas, é confiável? Aqui eu tenho muito mais, de maneira clara, até mesmo pelo próprio site, e isso é uma coisa interessante, vocês começarem pela plataforma web antes de aplicativo, sinalizei como um ponto positivo, eu conseguiria, como pessoa física, ter uma relação, inclusive, de manter uma relação com a Log de confiança e de referência mesmo, né? Na verdade, de poder, posso mandar algo valioso através desse serviço. E aí também uma outra pergunta que eu te faço. No FAQ, vocês comentam, né, o que acontece se o mensageiro perder os meus documentos? A gente está restringindo as entregas a documentos? Não, imaginei. Mas, na verdade, vocês respondem que a responsabilidade é do motoboy. E que mais? Então, eu acho que tem uma série de questões. Eu só vou dar uma palhinha ainda no que ele falou, um pouco juntando com o que você falou. A gente é bastante fanático por serviço ao consumidor. Então, a gente tem o telefone ali grande, está entrando no ar, na verdade, deveria estar entrando, mas o nosso implementador está sentado ali, então vai demorar umas horinhas. O nosso chat online. Então, às vezes, alguém liga e acha um bug no site. E eu tenho um prazer especialmente querido a mim resolver o bug quando a pessoa ainda está no telefone e falar, tenta de novo que agora vai. Então, a gente gosta muito de fazer isso. Quase todo mundo que encontrou algum problema no site, a gente, em geral, resolve em minutos, porque dispara um alerta, faz um barulho, e a gente liga para a pessoa e fala, olha, a gente percebeu que você usou a Log, deu um problema, a gente acabou de corrigir, eu gostaria que você usasse de novo. Então, isso eu também acho que acaba sendo um diferencial. Eu acredito muito nisso no serviço ao consumidor. Pelo menos enquanto for possível a gente fazer isso. Mas, em relação à perda dos documentos, aí, colocando isso, entra-se um pouco num conflito nessa questão. Perdeu-se a entrega, o que se faz? Obviamente, acidentes acontecem e vão acontecer. Tudo que a gente pode fazer nós somos um intermediador, nós somos um matchmaker, nós não somos donos desses motoboys. Na verdade, vocês sempre se colocam mesmo com uma postura muito positiva, inclusive, que dá credibilidade a vocês, que vocês selecionam os prestadores de serviço. Ao selecionar esses prestadores, vocês vocês assumem, digamos, a corresponsabilidade sobre os serviços prestados. Olha, legalmente eu não posso falar assim, tá? Então, não. Na verdade, assim, não. A gente é um serviço, é como um Mercado Livre, quer dizer, se você comprar uma coisa quebrada, a culpa não é do Mercado Livre, é daquele vendedor. Então, sim, tem um gray area muito complicado, até onde que a gente pode prover um suporte ao cliente sem invadir a questão que a gente está intermediando uma relação. Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que a resposta muito simples a responsabilidade é do motoboy. Como que a gente tenta se resguardar? A gente tenta selecioná-los bem, treiná-los bem, tem um sistema de feedback grande com os clientes, então teve um problema com um deles, acabou.
para que a gente tire as eventuais maçãs podres que entrem logo. Mas a gente não é responsável, eles são autônomos. Inclusive, tem, obviamente, 1 milhão de ramificações trabalhistas e coisas importantes nessa onda. Acho que esse é um ponto legal mesmo, acho que você está 100% correto. Inclusive, uma discussão grande que está tendo agora com toda a discussão de legislação, de internet, próprio marco civil da internet, é a não responsabilização de terceiros em certos designs de negócio, porque senão você vai inviabilizar tudo que a gente tem na rede. Ele não é o prestador de serviço de transporte, ele é o cara que está ajudando a pessoa a encontrar o cara. Então, isso é bem interessante mesmo, porque é como se você falasse assim, o cara montou uma plataforma de crowdfunding, um cara foi lá, montou um projeto, usou aquele projeto para matar alguém, porque o cara não tem culpa. São coisas... Então, tem que começar a ter essa clareza mesmo. Acho que é um ponto importante. Legal. Agora, olha, tem questão de legislação, tem tudo isso, mas não tem dúvida, o sucesso vai depender, obviamente, da qualidade do serviço prestado. Eventualmente, problemas podem acontecer pontualmente, né? O que tem que fazer é você, como você está falando, mitigar isso e conduzir isso, porque isso é um ponto de inflexão no sucesso do projeto, né? Eu fiquei com uma dúvida agora, um negócio bem pontual. O motoboy, o que ele carrega? Um celular? Como é que funciona? O cara está dirigindo, né? Só uma curiosidade. Tá, então funciona assim. O mensageiro, a gente costuma chamar de mensageiro. Tá. O mensageiro, ele baixa um aplicativo. Ele pode fazer tudo online, ele pode subir as documentações dele, mas como o processo é um pouco chato, porque ele tem que subir 2, 3 documentos, ter uma conta bancária, abrir uma MEI, na prática a gente recruta esses caras, eles vão até um centro de atendimento nosso, e a gente tem um processo de onboarding, onde alguém jurídico vai ajudar eles a abrirem a empresa no nome deles, abrirem a conta, e aí eles têm, entre várias coisas, um kit de boas-vindas que inclui um suporte e um carregador para moto. Então, porque pingar a geolocalização acaba com a bateria. E isso funciona bem para táxi, mas para moto não, porque eles precisam ficar recarregando o aplicativo. Então, a gente tem um suporte e um carregador que ficam na moto o tempo inteiro, à prova de água, por causa da chuva, é claro. Então, naquele momento, o cara consegue, ele tem um suporte que está ali. Aí, o jeito, obviamente, quando chega um pedido, o aplicativo é histérico, ele pisca e grita, e treme, até que o motoboy, o mensageiro, tome uma atitude. Então, tem alguns que usam fone de Bluetooth, tem alguns que vêm pelo piscar, tem uma série de coisas. Mas, na realidade, e isso é uma das coisas, das pequenas diferenças de dinâmica do mercado de táxi para mensageiro, que mudam tudo um taxista ele pode ficar circulando porque, eventualmente, ele consegue clientes. Um mensageiro não, porque ninguém fica numa rua parado com um documento esperando uma moto passar. Então, esses caras, o cara acabou uma entrega, ele parou, ele tem que ir para um ponto de descanso, ele vai para um boteco que tem um pebolim, para casa de alguém, para coisa desse, o que quer que seja. Ele não fica rodando, gastando gasolina à toa, porque para ele é zero business. Então, na verdade, o cara, em geral, quando ele não está trabalhando, ele está em repouso. Aí, veio o pedido. E aí ele resolve aceitar ou não, e de lá ele continua. Quando ele chega em cada um dos pontos, porque pode ter mais de um ponto, ele trabalha com o sistema de check-in e check-out. Então, ele fala, cheguei, saí. E isso é importante por quê? Porque se você deixa o motoqueiro esperando muito tempo, em geral mais que 20 minutos, a gente cobra um adicional de espera. Porque eu não posso cobrar de você a mesma corrida se você deixou um motoboy parado 2 horas esperando você para assinar um papel. Então, eles têm um sistema que é todo pelo aplicativo. E, obviamente, por causa disso, a gente não é importante só que eles aceitem. Eles precisam dar o check-in, check-out e todo o término do aplicativo e tal, para que alimente o site, o cliente update, e eles consigam receber. Então, tem um trabalho aí sendo feito com eles para... Bem, cara, parabéns, o projeto, achei fantástico como conceito, é um mercado que está virgem, né? E parabéns pela ousadia, porque isso realmente é... Agora, a qualidade, a prestação do serviço é a chave do sucesso. Perder um documento, perder uma folha de papel não é problema, perder às vezes um documento pode significar muito, né? Claro. Deixa eu só terminar, a gente já tomou muito tempo aqui, acho que fica até desequilibrado com os outros, mas só uma provocação para você, eu acho que você tem alguns objetivos aí. Você está desintermediando o negócio quando você fala de PJ. Você está no oceano azul quando você fala de PF, pessoa física. Certo? Você está querendo melhorar o serviço, está querendo melhorar a vida do motoboy. Você disse que não está fazendo tudo ao mesmo tempo, me cortaram. Mas você está, porque você vai lançar um app para pessoa física em janeiro, que para mim é ao mesmo tempo. Certo? Só um pouquinho de cuidado. Sim. Não precisa nem responder, porque acho que a gente já tomou muito tempo aqui, mas só um pouquinho de cuidado, porque são coisas bem diferentes. Certo? Eu tenho empresa que eu uso o motoboy na minha empresa.
Aceito feedback. Quiser usar log, depois manda um feedback. Tá bom, fechado. Ótimo, parabéns. Tá bom.